Um espírito puro pertence à humanidade? Pode ser chamado de humano também ou deve ser chamado de anjo? Portanto, pertence a outra categoria? Aí ela colocou, ó, vejo muito na literatura espírita essa sequência. Olha a sequência que ela viu. Mineral, vegetal, animal, humano, angelitude. O que vocês têm para falar sobre isso? Com vocês. Vamos lá. Repare, essa nomenclatura de anjo, ela não é uma nomenclatura espírita. Não é. Essa é uma nomenclatura do monoteísmo, que veio lá do judaísmo, que o cristianismo herdou e depois o islamismo herdou também. Mas o espiritismo, ele não tem essa figura do anjo, porque os anjos, segundo a teologia clássica, foram criados anjos, eles foram criados perfeitos. E na leitura da doutrina espírita, todo mundo está em processo evolutivo. Portanto, nós não temos esse conceito do anjo exatamente como a teologia clássica cristã coloca. Mas a gente encontra no livro O Céu e o Inferno um capítulo chamado Os Anjos, onde Kardec ressignifica essa palavra, dizendo que os anjos são as almas dos homens que foram bons, e por aí ele sai dizendo que a tradução na literatura espírita é que os anjos não foram criados anjos, são fruto de um processo evolutivo e tal, tal, tal. Mas é a importação de um conceito cristão para dentro do ambiente espírita. Então, tem horas que encaixa, tem horas que não encaixa bem. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, porque o anjo Gabriel... Não, ele não é anjo Gabriel, né? É o espírito Gabriel, o anjo Ismael. O anjo Ismael... Ele não é um anjo, ele é um espírito superior, uma coisa assim, mas a gente usa por uma questão até de vício, mas a rigor, dentro de doutrina espírita, o anjo não existe assim. Existem espíritos numa condição espiritual mais elevada, mas eles não foram criados nessa condição. Aí você tem uma condição particular, que são os espíritos crísticos, que são os chamados espíritos puros, que se eu fosse trazer para a literatura espírita, eles são mais do que os anjos, né? Porque os anjos, eles estão abaixo da perfeição. E aí, portanto, eles não seriam efetivamente espíritos crísticos. Agora, os espíritos crísticos fazem parte da humanidade, sim, porque a humanidade não é a população da Terra. Nós temos muito uma tendência de achar que só humano é o que tem na Terra. Não, a humanidade são todos os espíritos que chegaram à condição de ter consciência de si mesmo. Infinito o número deles. Nós temos aqui muitos espíritos na condição humana já. Temos, mas em outros lugares do universo também tem. A humanidade não é a Terra. A Terra é uma pequena expressão dessa humanidade maior. Então, os espíritos crísticos não estariam colocados na condição de anjos, mas estaria numa condição superior a essa. Aí você fala sobre evolução. Mineral, vegetal, animal, homem, espíritos, depois anjos. Essa é uma divisão didática, né? Porque anjo mesmo não é. A gente está se apropriando de um termo, mas ele não é. Mas esta sequência é uma sequência que é a que a doutrina espírita aponta. Abaixo de mineral nós não sabemos o que há. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos fala de átomo primitivo, que está anterior ao mineral, né? Porque ainda é o átomo em si. Depois temos os minerais. A gente não pode pensar que a pedra tem vida. A pedra é um ser inanimado. Então, como é que está evoluindo? Quem evolui são os átomos e as estruturas cristalográficas que existem nesses minerais. Mas o mineral em si ele ainda não é nenhum vegetal, porque ele não se reproduz, ele não tem nada. Depois você tem uma camada do desenvolvimento dos vegetais. E por mais que um vegetal seja grande, frondoso, ele é menor do que um animal. Você compara uma mangueira com uma formiga. Você diz, mangueira é maior que a formiga. Mangueira tem muito mais células, é muito mais complexa.
É mesmo. Onde fica o cérebro da mangueira, você sabe? Onde fica o pulmão da mangueira? Você vai descobrir que a estrutura corpórea de uma formiga, embora seja pequenina, é muito mais complexa, que ela tem cérebro, tem cerebelo, tem um monte de coisa, tem visão, ela tem audição, não sei se formiga ouve, mas visão ela tem. Tem visão, ela tem um sistema digestivo próprio, ela tem uma série de coisas interessantíssimas. Ela se movimenta. Agora, a planta ainda não tem cérebro, não tem coração. Então, ela vai desenvolver isso na condição animal, que é a condição em que a gente vai desenvolver os instintos. E depois, já no estágio hominal, não se fala reino hominal, porque o homem pertence ao reino animal, o reino é reino. Então, no estágio hominal, a gente toma consciência de si mesmo. E no estágio angelical, assim tomado por extensão, mas é dos espíritos já evoluídos, nós poderíamos dizer que nós estaríamos já com a moralidade e a inteligência juntos, né? Então, tudo isso são dinâmicas que a gente tem, a gente importa algumas palavras de outras doutrinas, e às vezes ela vem uma pedra redonda, uma peça redonda para encaixar numa vaga quadrada, e tem horas que ela encaixa e tem horas que ela não encaixa. Então, assim, vamos usar o termo anjos, tudo bem, mas vamos usar com atenção, que tem certas faces do conceito clássico de anjo que não encaixa na doutrina espírita, tá bom? O espiritismo, né? Ele fala muito do grau de evolução angelical como sendo a nossa próxima etapa evolutiva. Nós estamos ainda buscando vencer as etapas da nossa fase hominal de evolução. Então, a Joana coloca, inclusive, que a grande característica intelectual da fase hominal é a conquista da razão. Passando para a fase angelical, vem a conquista da intuição, onde as coisas param de precisar ser tão decoradas, muitas vezes, e elas já vêm como intuição, a intuição da verdade, a intuição do que é correto. E a conquista de valores que hoje a gente nem imagina que existem. O domínio, a dissolução dos conflitos, a dissolução dos vícios, né? A expressão mais plena da amorosidade faz com que, paulatinamente, a gente entre nesse processo evolutivo. Não vai existir uma linha divisória. Aqui é hominal, aqui é angelical. Nós, paulatinamente, estamos conquistando, ao longo das eras, conquistando moralmente e intelectualmente virtudes, e estamos evoluindo. Outra coisa interessante é que as almas iluminadas, nós costumamos chamar de espíritos superiores, essa divisão ela é só didática. As almas iluminadas não estão preocupadas de como que elas são chamadas. Pelo contrário, muitos não se preocupam em dar o nome, nem dar títulos, porque uma das conquistas das almas iluminadas é a humildade. Então, isso é uma preocupação que não se precisa ter. O importante, nós estamos no grau que estamos e pronto. Temos a eternidade para nos tornarmos pessoas melhores. E quem sabe um dia acessar graus superiores de evolução em que nós possamos ser realmente úteis devido à nossa amorosidade.